Abre comigo, não está aqui. Coloca aí para mim, por favor. Eu não mandei esse para vocês, mas eu queria começar com esse texto, 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 13. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Quem está com Bíblia, diga glória a Deus. Quem já guardou o celular, diga aleluia. Celular guardadinho agora. Mas, 4:13. Aí. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Vamos juntos no 3. Vamos lá. 1. Ei, o irmão tirou. Você é louco? Tá nas ideias comigo, tio? Tá do lado dos caras? Aí, ó. No 3, em 1, 2, 3, vamos lá. Está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Aleluia! Ergue a tua Bíblia aí, Satanás treme. Satanás é humilhado. Porque ele está vendo um soldado bem armado aqui agora. A palavra de Deus diz lá em Efésios que essa aqui é a espada do Espírito. Aleluia! Meu irmão, esse livro é extraordinário. Esse livro que é dividido em Novo e Antigo Testamento. 66 livros. Que foi escrito num período de aproximadamente 1500 anos. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia é o livro mais traduzido de todos os tempos. São 260 idiomas que contém a Bíblia completa. 700 idiomas contém o Novo Testamento. E aproximadamente 1000 idiomas contém porções da Bíblia. E com toda essa variação de cultura, tempo e geografia, a Bíblia ainda é um livro harmônico, coerente, porque ela foi escrita por um único autor, o próprio Deus. O apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16, dizendo que toda escritura é inspirada por Deus. Aleluia! Meu irmão, durante anos e anos, esse livro foi perseguido. Conta a história de homens que perseguiram esse livro. Um deles, um ditador comunista, Stalin, disse que o comunismo iria enterrar o cristianismo na praça de Moscou. O que aconteceu é que o comunismo passou e até hoje os russos ainda têm a Bíblia na mão deles. O filósofo Voltaire, no século XIX, disse que dentro de 100 anos não haveria mais Bíblia na Europa. Ele morreu e 50 anos depois, na sua casa, foi fundada a Sociedade Bíblica de Genebra. Um rei francês, em um momento, propôs uma perseguição aos cristãos. E um conselheiro muito sábio disse para ele: Majestade, o cristianismo é como uma bigorna que ao longo do tempo vem amassando muitos martelos. Pessoas que perseguem a Bíblia martelaram ela e foram amassados, desgastaram, mas a Bíblia continua até hoje. Não é de hoje, meu irmão, que tentam perseguir este livro.
que tentam acabar e descredibilizar. Mas ele continua aqui, atual, poderoso, fiel, imutável, sendo a verdade, a pura verdade do próprio Deus. John Wesley faz a gente meditar sobre quem poderia ter escrito a Bíblia. Ele diz: a Bíblia foi concebida por uma dentre três opções. Ele diz: a Bíblia pode ter sido concebida por homens bons ou anjos. A Bíblia pode ter sido concebida por homens maus ou demônios. Ou a Bíblia pode ter sido concebida por Deus. E ele então faz a gente pensar: ela não poderia ter sido concebida por homens bons ou por anjos, porque senão esses mesmos estariam mentindo em cada página que está escrito assim diz o Senhor, porque eles sabiam que essa era uma coisa inventada por eles. A Bíblia também não poderia ter sido escrita por homens maus e demônios, porque como estes falariam, ensinariam a fazer coisas boas, pregariam contra o pecado, escreveriam contra o pecado e falariam sobre o juízo eterno. Então a Bíblia não pode ter sido escrita nem por homens bons e anjos. A Bíblia não pode ter sido concebida por homens maus e demônios. Então só nos resta uma opção: a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens. Eu amo, meu irmão, o que está escrito no Salmo de número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. A Bíblia é como um GPS que mostra onde nós estamos e para onde nós devemos ir. Se você não sabe aonde está, aqui está a resposta. Se você não sabe aonde deve ir, aqui está a resposta. Oh, Espírito Santo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: creia na palavra. Olha para outro e diga: creia na palavra. Não dá, meu irmão, para ficar procurando explicações naturais de um livro que é sobrenatural. Você já viu alguém tentando explicar como Moisés abriu o mar? Porque teve um vento, porque teve isso, porque teve aquilo. Meu irmão, não adianta. A física jamais vai explicar, a matemática jamais vai explicar o que o Josias estava ministrando aqui, de 5 pães e 3 peixinhos, alimentar uma multidão. A matemática nunca vai explicar isso. A física jamais vai explicar, a química jamais vai explicar como alguém pode ter transformado a água em vinho. Não tem como, meu irmão. Esse livro não é e não pode ser explicado de forma natural ou de qualquer outra forma. Esse livro não é para ser explicado, esse livro é para acreditar, é para crer. Se você não crê no primeiro versículo que está escrito, você não precisa ler mais nada, porque Deus não perdeu tempo em tentando se explicar, se apresentar. Ele simplesmente se mostrou como um Deus criador e disse: no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso já é maravilhoso, e você já tem informação demais aqui para você saber. Deus não tenta se explicar, Deus só diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus não se explica, Deus se manifesta. Eu quero trazer para vocês hoje 3 conselhos importantes sobre a palavra de Deus. Anote aí. Primeiro deles: creia no autor da palavra. Creia no autor da palavra. Segundo, creia na palavra. Creia na palavra. E terceiro, não dê ouvidos ao diabo. Não dê ouvidos ao diabo. Amém? Nosso primeiro ponto então é:
Creia no autor da palavra. Você precisa colocar a sua fé em Deus. A gente precisa aprender, meu irmão, com homens como Davi, que no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Davi coloca toda a sua confiança em Deus. Davi coloca toda a sua esperança em Deus. Davi coloca toda a sua expectativa em Deus. Davi está dizendo: eu conheço esse Deus, Ele é o meu pastor, então de nada eu terei falta. Se a tua confiança estiver em Deus, na tua mesa não falta o pão. Se a tua confiança estiver em Deus, na tua casa não vai faltar, na tua família não vai faltar. Hoje, meu irmão, eu quero te desafiar a colocar a tua fé, a tua confiança, como Davi disse: se o Senhor é o meu pastor, então eu creio, nada vai me faltar. Precisamos confiar como Moisés, que escreve o Salmo 91, meu irmão, dizendo: tu és a minha torre forte, tu és o meu escudo protetor. Eu sei que o Senhor dará ordens aos teus anjos ao meu respeito. Eu sei que 1000 pode cair do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sei que praga alguma chegará à minha casa. Precisamos confiar como Davi, que diz: de onde vem o meu socorro? O meu socorro, Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu, o Criador da terra. Hoje eu quero te desafiar, na turbulência, na tempestade que você está passando, confie em Deus, Ele está com você, Ele não te abandonou. Coloque a sua fé em Deus. A minha fé não está, meu irmão, no governo, jamais, de forma alguma, não está no governo desse país. A minha fé não está em pessoas, não está em dinheiro. A minha fé está no Senhor, e dele eu sei que virá o meu socorro. Nele eu sei que eu estou guardado, nele eu sei que virá o meu sustento. Creia no autor da palavra. Segundo, creia na palavra de Deus. Tem muita gente, anote isso daqui, tem muita gente que não vive os planos de Deus, porque acredita em Deus, mas não crê na sua palavra. Eu acredito em Deus, mas não acredito no livro. E hoje isso está virando moda. Pessoas tentando descredibilizar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito em Deus, mas não acredito no que está escrito. Meu irmão, Jesus disse. Quem disse? O céu e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Esse teclado que a Bia está tocando vai passar. Esse púlpito onde eu apoio aqui, ó, meu iPad, minha Bíblia, vai passar. Essas caixas de som, esses telões vão passar. Essas cadeiras que você está sentado vai passar. Esse caderno que você está anotando vai passar. Tudo isso daqui vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Passa o céu, passa a terra. O que você vê passa, o que você toca passa, mas a palavra jamais vai passar. Nós precisamos aprender, meu irmão, a crer na palavra de Deus. Precisamos aprender que a palavra de Deus é poderosa e nós devemos usar ela. Falamos na semana passada sobre oração. E se a gente pegar o que a gente vai aprender aqui hoje, juntar com o que nós aprendemos semana passada, e juntarmos a palavra de Deus com a oração, você vai viver uma vida extraordinária. Meu irmão,
creia no que está escrito. Quando Jesus é tentado no deserto, todas as respostas dele está escrito. Jesus, no seu momento de vulnerabilidade, se apoia naquilo que está escrito. Pastor, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou com problema, eu estou desesperado, o médico me deu um laudo. Meu irmão, está escrito. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então você vai pegando aquilo que você está vendo e você vai trazendo aquilo que é a palavra de Deus, e vai declarando, e vai declarando, e vai declarando, e vai declarando. Está escrito, enfermidade está escrito, câncer está escrito, gripe está escrito, pneumonia está escrito, cegueira está escrito, e vai declarando, e vai declarando, e vai declarando, e vai declarando, e vai declarando. Pastor, eu estou passando por um momento de dificuldade financeira. Pastor, as coisas estão meio complicadas para mim. E aí então o que eu vou fazer? Você vai abrir lá em Deuteronômio 28, porque está escrito: vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que o atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará. Eita, eu gosto disso aqui, ó. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Comece a pegar porções da Bíblia. Está difícil lá no meu trabalho. Salmo 1 diz: eu sou como árvore plantada junto às águas correntes. Eu dou fruto no tempo certo. Minhas folhas não murcham e tudo que eu faço prospera. Está escrito: a boa mão de Deus está estendida sobre mim. Está escrito: onde eu puser a planta dos meus pés será meu por direito. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. A palavra é mais poderosa, meu irmão, que o laudo que o médico te entregou. A palavra é mais poderosa que o tratamento que te foi proposto. A palavra é mais poderosa que o remédio que você está tomando. A palavra é mais poderosa que a pesquisa que você fez sobre essa doença. Ela tem poder para fazer o extraordinário. Creia na palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Você tem que aprender a declarar. Jesus disse para os discípulos dele, ele disse assim: olha, se vocês disserem a este monte, lança-te ao mar, e crerem no que vocês estão dizendo, isso será feito. Meu irmão, diante das situações, a gente precisa parar de ficar tentando arrumar formas naturais de fazer. Você tem um problema lá, e você fica pesquisando, como eu posso arrumar, como que eu posso fazer. Tem uma forma mais simples: comece a declarar a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra de Deus. Comece a declarar. A palavra, meu irmão, quando ela é declarada, ela tem um poder extraordinário. Eu falei aqui, alguns dias atrás, olha, no final do mês de junho, final do mês de maio, eu disse aqui, tem gente que vai começar o mês numa casa, mas vai terminar o mês em outra casa. Eu atendi um rapaz aqui ontem de manhã e ele disse: pastor, eu estou mudando de casa. Você vai declarando e as coisas vão acontecendo. Você vai profetizando a palavra de Deus. Você sai para trabalhar e você diz assim: olha, a palavra de Deus diz que eu serei próspero em tudo que eu fizer. Então hoje eu serei próspero em tudo que eu fizer.
A palavra de Deus diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí você chega em casa, o seu pai está bebendo, o seu irmão está usando drogas, sua mãe está em depressão. E o que você faz? Você vai ignorar e vai ser um fanático? Ou você vai fazer... O que eu faço, pastor? Eu chego em casa, eu lembro, um tempo, há uns anos atrás, tinha um menino, ele servia com a gente no Salva-Vidas, e ele veio falar para mim: pastor, eu chego em casa depois do culto, e minha mãe está fazendo fluxo em casa, está tocando funk, estão bebendo, estão enchendo a cara. Eu falei: você vai chegar, você vai entrar no teu quarto, e você vai declarar a palavra, e você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro sobre os meus filhos: eles serão benditos, eles são herança do Senhor, serão homens cheios do Espírito Santo. Você precisa declarar a palavra de Deus. Um conselho bem prático: leia a Bíblia em voz alta. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Então, quando você está lendo a Bíblia, você abre um texto da Bíblia, e quando você começa a ler a Bíblia, você vai alimentando a sua fé. Abri aqui, João 10:14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você vai vendo, você vai lendo, aquilo vai te alimentando, vai entrando no teu coração, você vai recebendo. Meu irmão, leia a Bíblia em voz alta, creia naquilo que está escrito. Aleluia! Creia no autor da palavra, creia na palavra. E terceiro, não dê ouvidos ao diabo. Abre comigo, por favor, Gênesis capítulo 2. Verso de número 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que Deus disse? Certamente você morrerá. O que vai acontecer aqui? O diabo, quem? Vai pegar uma parte do que Deus disse e vai distorcer para confundir a Eva. O diabo vai pegar uma parte do que Deus disse e vai distorcer para confundir a mulher. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e diz: Deus não trabalha com dúvidas. Diz: Deus não trabalha com meias verdades. Diga: a ferramenta de Deus é a palavra, é a verdade. Em Gênesis 3, o diabo vai começar o processo do engano. Ele tem 3 fases: uma meia verdade, uma mente confusa, até que chega numa mentira. Então é uma meia verdade, uma mente confusa e uma mentira. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não parece um tom de fofoqueira? Não, calma aí. Desconfia quando alguém chegar para você. Foi isso mesmo? Começou assim, irmão. Foi isso mesmo, a frase já, o resto já não é muito bom. Não parece? Foi isso mesmo que Deus disse?
não comam de nenhum fruto das árvores. Olha que desgraçada. O que Deus disse? Deus disse para não comer de uma árvore. A praga miserável chega e fala assim: isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto, de nenhuma árvore. Percebe? Que ela pegou uma parte do que Deus disse e distorceu completamente. Aí, a Eva assim, eita preula, o que foi mesmo? Não coma, não, pera, coma de tudo menos, não, espera. A Eva tinha TDAH. Coma tudo, não coma a árvore. Coma tudo menos o galho, não. O que era para fazer mesmo? A Eva, a desgraçada da cobra, colocou já a confusão na cabeça da Eva. O diabo usa aqui um sofisma. Ele faz ela acreditar em algo que parece muito verdade, mas é uma mentira. E às vezes não, ele continua trabalhando do mesmo jeito. Ele continua dizendo para você: você tem que ser feliz do jeito que você é, você não precisa mudar. E isso parece ser uma verdade muito legal. Deus te fez assim, você precisa se aceitar assim, você não precisa mudar. Se está feliz, isso é que importa. Se você ama, já é o suficiente. Você ama ele, você ama ela. Não importa o caráter, não importa a fé, não importa. Se vai fazer bem, não tem problema. Se vai te trazer felicidade, então você tem mais é que viver isso mesmo. O diabo continua até hoje, pegando meias verdades, trazendo confusão, usando sofismas. Ele começa então pegando uma parte do que Deus disse, distorcendo. Olha como que a mulher ficou. Verso 2. Respondeu a mulher à serpente. Para mim isso aqui já é estranho. O que tem que falar com a cobra? Mano, imagina, você está lá de boa, pá, dando rolê, comendo o que você quer, vivendo de boa, vivendo bem, não tinha treta, não tinha TPM, não tinha nada disso. Está lá de boa na vida, e de repente vem uma cobra falar com você. Eu já olhava para você, é louca, filha? Tá doidona? Você fumou o quê? Quer deitar sem sono? Aí respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, verso 3. Mas Deus disse, o que ela está dizendo? Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Aonde é que está escrito que Deus disse para não tocar? Deus disse, não comam. Aí a mulher foi lá e meteu um acrescentares. Não come nem toca. Você dá risada? Mas toda vez que o diabo percebe que você não tem convicção da palavra de Deus, ele entende que ali tem uma porta para ele entrar na tua vida. Toda vez que Satanás perceber que você não tem convicção do que está escrito, ele percebe, aí tem uma porta e eu posso entrar e fazer o que eu quiser. Ele começa distorcendo, ele confunde, e agora
verso de número 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Começou distorcendo, confundindo, e agora já está mentindo. Distorce, confunde e mente. O grande problema é que hoje tem muitas pessoas fazendo o papel do diabo. No YouTube, nas redes sociais, distorcendo, confundindo e mentindo. A cobra continua falando até hoje, meu irmão. E a gente dá risada da Eva, mas a gente também está ouvindo. Ela está falando no YouTube, ela está falando no Spotify, ela está falando na escola, ela está falando na faculdade, ela está falando na sociedade, ela está falando na cultura, ela está falando na música, ela está falando na série, ela está falando no filme, ela está falando na arte, ela está falando na dança, ela continua falando até hoje. E qual deve ser o nosso posicionamento? É contrário àquilo que Deus disse, eu rejeito. Estão comigo aqui, não? É contrário àquilo que Deus disse, eu rejeito. Dá uma bicuda na cara dessa cobra e diz: sai pra lá, filha, você é louca. Eu vou crer no que está escrito, eu vou crer naquilo que meu Deus disse. Eu não... Meu irmão, às vezes às vezes vem uns falar assim pra mim: pastor, você viu que não sei quem postou no Instagram? Eu falo: não, eu não sigo pra eu não ficar com raiva. Porque às vezes é uns irmãos da igreja que posta os negócios. Eu falo: Jesus, eu vou bloquear para eu não bater nele quando eu encontrar na igreja. Cara, umas músicas, uns negócios que vai completamente contra, que não tem nada a ver com o que a gente está vivendo aqui. E eu não fico aqui falando para você o que você tem que ouvir, o que você tem que assistir. Mas, meu irmão, tem coisa que você tem que ser um pouquinho mais inteligente. Não é nem a cobra, é o diabo mesmo. Ele falou: não, isso aí eu não preciso mandar a cobra não, vou eu mesmo lá falar com ele. Cara, hoje está escancarado. E você está ali, está ouvindo. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. Então tudo que você ouve gera uma crença dentro de você. E tem coisa que você está ouvindo por aí que só está gerando porcaria dentro de você. Tirar a cinta logo de uma vez. A mulher deu ouvido para a cobra. E ela foi e distorceu, confundiu e mentiu. Diga: o diabo é o pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Estou terminando já, a banda pode subir. João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Tudo que o diabo fala é tudo que o diabo fala é mentira. E ele continua usando as suas mentiras até hoje. Pornografia é uma mentira. As drogas são uma mentira. O adultério é uma mentira. O roubo é uma mentira. A ganância é uma mentira. A idolatria é uma mentira. A promiscuidade é uma mentira. E o diabo continua usando essas mentiras. Essa é a obra do diabo. A obra do diabo é uma mentira. Porque tudo isso que eu falei para vocês são verdades distorcidas. O diabo pega o sexo, que é uma verdade de Deus para o homem e para a mulher casada, e ele distorce e traz para a vida do homem e da mulher a pornografia, a prostituição, o adultério,
é uma distorção da verdade. Ele pega a prosperidade, que é uma verdade de Deus para mim e para você, e ele traz o roubo, a ganância, a avareza, a miséria. Tudo isso é o quê? É Satanás pegando a verdade de Deus e distorcendo, confundindo e mentindo. As drogas que trazem prazeres momentâneos, alegrias, é ele pegando o que está escrito. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma alegria passageira, é uma alegria eterna, mas ele pega aquilo e distorce, traz para você de uma forma mentirosa. Essa é a obra do diabo. Tudo baseado na mentira. 1 João capítulo 1, verso de número 7. 7 e 8. 1 João. Abre aí na sua Bíblia e fica em pé já. Primeira João 1, capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Verso 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Podemos ler juntos essa parte aqui, essa última parte? No 3, vamos lá, 1, 2, 3. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para ensaio foi bom, vamos lá agora com vontade. No 3, 1, 2, 3. A gente vai ler mais uma vez, é a última parte ali, você vai gritar. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Mentiras estão sendo quebradas aqui hoje. Abacanarabachei. Roboconere cantarabachou. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele é a palavra. Ele é Deus, Espírito Santo de Deus. Nós invocamos o Teu poder aqui essa noite agora, e pedimos a Ti que a verdade do Senhor venha invadir o nosso coração, que todas as mentiras de Satanás caiam por terra agora. Eu não sei quais foram as mentiras que o diabo te contou, eu não sei qual foi a fonte que ele usou, se é a cultura que você cresceu, as tradições familiares, são os conteúdos que você consumiu, ou até mesmo os traumas que você viveu. Existem pessoas aqui essa noite que ouviu dos próprios pais: você não presta, você não vai dar em nada, você é um lixo, você não tem futuro. Moças que foram abusadas, pessoas que foram discriminadas por vários meios, por várias espécies de cobras. Satanás veio falar com você, tentando te distorcer, confundir e te conduzir a uma mentira. Talvez hoje você está num ponto da tua vida vivendo uma mentira, preso a cadeias
emocionais e espirituais. E ouve todos os dias o diabo dizer para você: daqui você não vai sair mais. Dessa situação você não vai sair. Mas eu quero dizer para você hoje: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Talvez você tenha tido decepções e frustrações na vida, e o inferno tem jogado na sua mente, dia e noite: você não tem mais jeito, você não tem mais futuro, para você não tem mais volta. Talvez é um sonho, um projeto, um relacionamento que o diabo tem feito você deixar de lado, deixar para trás. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui hoje. Enquanto eu falo aqui agora, eu sei que correntes estão sendo rompidas. E você vai sentir aí agora como o fogo de Deus subindo pelos seus pés, tomando o teu corpo, queimando o teu coração. A palavra traz um fogo ao coração. Alguns discípulos desciam de Jerusalém para Emaús. Jesus foi ao lado deles, declarando a palavra, ensinando a palavra, falando sobre a palavra. E ao final dessa conversa, eles se perguntaram: os nossos corações não ardiam, queimavam enquanto ele nos explicava a palavra? Oh, mandakana suriere bedere badara mandashu. Espírito Santo, começa a trazer a memória. Começa a trazer à memória aquilo que é a tua palavra, aquilo que é a tua verdade. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, qual é a luta que você está passando, mas eu quero que você agora comece a se lembrar de textos, de palavras, de versículos, e comece a declarar estas palavras agora diante dessa situação. Diante desta situação, uma palavra fez com que Pedro andasse sobre as águas. Uma palavra, meu irmão, que vai te sustentar é a palavra. Uma palavra de Jesus parou o vento, acalmou a tempestade, cessou as águas. Uma palavra. Candaramandere mandere mandaia suriere bedere badarabasho. Derrekete comandaia sudere bedere badaramashe. Rikiote candarabababa subiere bedere badaramasho. Derrebedere badarabashuriere bedere candarabalabasso. Rete coreba canarabasuriere bedere badarabashere bedere basso. Oh, Espírito Santo, Pai, a tua palavra diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne, que os jovens teriam visões, que os filhos e as filhas profetizariam, que os velhos teriam sonhos. Eu oro e declaro a tua palavra. A tua palavra diz que os jovens são fortes. A tua palavra diz, Senhor, que eles são mais que vencedores. Eu oro declarando a tua palavra. Oh, traz um avivamento, Senhor, através da tua palavra, da tua palavra. Espírito Santo, fala comigo. Essa palavra é específica para algumas pessoas.
A palavra vai te dar uma direção certa. Existem pessoas que o Espírito Santo está dizendo aqui hoje à noite para você: eu vou otimizar o seu tempo. Eu vou otimizar o seu tempo. O que você fazia em dias, vai fazer em horas. O que fazia em horas, vai fazer em minutos. A Bíblia diz que Pedro ficou uma noite inteira tentando pescar e não pegou nada, mas em questão de minutos, porque Jesus deu uma palavra, ele encheu as redes. A Bíblia diz que Jesus disse para Pedro: vai, pegue o anzol, jogue ao mar, pegue o peixe, pegue as 2 moedas e pague o meu imposto e o seu. A palavra vai te dar uma direção certa, a palavra vai otimizar o seu tempo. Satanás tem tentado consumir o seu tempo, Satanás tem tentado consumir a sua saúde, Satanás tem te tirado da sua família, tem te tirado do ministério, tem te tirado da igreja. Você tem se desgastado, você tem se acabado, mas Deus diz para você hoje: eu vou otimizar, a palavra vai te direcionar. Você tem orado e tem pedido: Deus me ajude a conciliar, Deus me ajude a equilibrar. E Deus está dizendo: eu vou fazer uma potência dos teus negócios, eu vou fazer para que você não perca tempo e vá na direção certa, correta. Algumas pessoas aqui têm acreditado que para você o tempo já passou, que a sua época já foi, e algumas vezes você até se questiona o que está fazendo ainda aqui. Mas a Bíblia diz, meu irmão, minha irmã, que no tempo determinado por Deus, Sara deu à luz a Isaac. Existe um tempo para a tua vida que foi determinado por Deus, e eu quero dizer para você que teu tempo não está amarrado ao tempo deste mundo, mas está atrelado ao tempo de Deus. A Bíblia diz que existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Está escrito, está escrito. Está escrito. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Deus tem família para você, Deus tem marido para você, Deus tem esposa para você, Deus tem filhos para você. Está escrito que Deus fez com que mulheres estéreis tivessem filhos. Sara deu à luz, Raquel deu à luz, Rebeca deu à luz, Ana deu à luz, Maria deu à luz, e todas elas não precisaram de fertilidade, mas uma palavra. A palavra de Deus que está agindo aí na sua vida agora. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Palavra, 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 palavra. Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. Está escrito: nós somos a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.
não prevalecerão. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar essa canção, e eu quero declarar que demônios vão sair, que demônios vão sair. Davi tocava, os espíritos de Saul saíram. Demônios vão sair, cadeias